Oi, eu sou o Emerson, esse é o canal Mecânica de Garagem e hoje nós vamos falar de um assunto que eu entendo muito bem, que está bem dentro da minha área de conhecimento, porque eu convivo com ele desde que eu nasci. Pobreza. Ser pobre, tudo bem. Quase todo mundo é pobre no Brasil. Só que eu e mais algumas pessoas, a gente faz parte de um grupo de pobres particularmente desgraçado. Nós somos os pobres autoentusiastas, ou seja, os pobres que gostam de carro. Por quê? Para quem tem dinheiro, ser entusiasta de carro é fácil. Vídeo, o Petrolhead, o Hazuki, a Auto Super. Pô, tranquilo, você gosta de um carro, você vai lá, compra o carro, envenena o carro do jeito que você acha melhor e beleza. Gostei dessa Lamborghini, vou levar. Aproveita e me vê também esse kit aí de Stage 3, que custa mais caro que um apartamento no Morumbi. Aí, meu nego, fica fácil, né? Você cata o carro que vale uns 250 mil reais. Bota uns equipamentos que custa mais caro que uma viagem pra Disney com 15 filhos. Esmerilha o carro até o toba fazer bico, filma tudo e depois vende o carro pra outro endinheirado. Tetinha, né? Facinho. É a receita da felicidade. Mas como fazer quando você gosta de BMW M3, Mercedes AMG, Toyota Skyline, Dodge Hellcat, mas você nasceu no meio de Itaquera? E aí como é que faz nesse caso? A resposta é simples. Você não faz. Você não compra nenhum desses carros que eu falei e também não compra nenhuma peça da Metal Horse, Biagio, Avionics ou Holley. O que você faz é comprar um baita de um carro pau velho. Isso na melhor das hipóteses, né? Ou se o crediário com carnezão permitir, você compra um resto de rico. E aí se vira para pagar, né? E normalmente o que dá para pagar nesses carros é arame, silver tape, chiclete ou auraldite. Mas mesmo assim a gente tenta ir um pouquinho mais longe. Como não tem grana para colocar um escape dimensionado, lá se vai o abafador do escapamento e lá se vai o catalisador. Isso é, o catalisador se vai se o dono antigo já não tiver arrancado ele, né? Sabe como é que é? Para dar mais potência ou para dar uma graninha mesmo, né? Com essa graninha do catalisador, já dá para ir lá no LX e comprar aquele contagiro Monster chinês de plástico, que marca pelo menos com 1.500 giros de erro e cuja memória já foi pro saco faz tempo, né? Tem pobre como eu, que quer performance de Gol GTI, visual do Skyline R34 do Braia, mas não tem grana nem para comprar a bicicleta, aí complica. Nesses casos só tem um jeito. Pausa no vídeo para pegar a boquinha alegre. Bom, aí o cara quer um carro que ande, mas não tem dinheiro, aí só tem dois jeitos, cara. O cara vai lá, pega um carro que já foi bom nos anos 90 e bota roda falsificada, spoiler e mais adesivo do que no Fórmula Indy. Ou, como segunda opção, o cara compra um resto de rico com mais parcelas do que o Minha Casa Minha Vida. Aí o cara pega esse resto de rico, coloca um jogo de roda que foi comprado com dinheiro pego no agiota da quebrada e acelera feliz até quebrar alguma coisa muito importante no carro. Ou cara. E essa peça cara ou complexa para quebrar, ela leva mais ou menos 13 minutos ou 4.500 rotações ou a primeira troca de óleo, vale o que chegar primeiro. Mas nesse caso vamos olhar com mais calma a opção do pobre que resolveu pegar um pau velho dos anos 90 ou um carro popular. Se o pobre pegou um carro popular, vão ter duas coisas que a partir daí vão passar a fazer parte da vida dele. Negação e negligência. A negação vai vir do fato dele ter um carro que é mais manco do que o Roberto Carlos de patinete. E a negligência vai para manutenção, porque todo o dinheiro que o pobre tiver vai ir para tentar diminuir aquela baita manqueira do carro 1.0. Daí, tome escapamento cerrado, tome filtro esportivo, tome chip de remap comprado na rua 25 de março. E mesmo depois de tudo isso, se o carro vier andar 2 km por hora a mais numa descida com vento a favor, ainda assim, com certeza, algo vai quebrar. E a peça que quebrar vai ser sempre aquela que custa mais caro no carro e que só tem na concessionária. Se deu mal, 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 se deu mal. Ah, se deu mal! Nesses casos de quebra de peça cara, a zica é tão grande que nem na Robalto o cara vai achar a peça que ele precisa. Já se o caboclo optar por um carro que andava bem e era moderno nos anos 80 ou 90, tipo uma Mercedes ou uma Audi, ele vai descobrir duas coisas. Primeiro, ele vai descobrir que o carro que andava bem nos anos 90, hoje em dia é manco até perto dessas carroças com 3 cilindros que tem por aí. E segundo, ele vai aprender que elétrica e eletrônica são o calcanhar de Aquiles de todo carro com mais de 20 anos de uso. Para começo de conversa, certeza que se ele comprar um desses carros, que era resto de rico dos anos 90, alguma trava ou vidro elétrico já vai vir sem funcionar. Que aliás é o caso da minha S10, que já veio com o vidro de trás sem querer funcionar. Se o cara pegar um Golf 4,
vão vir todos os vidros e todas as travas elétricas sem funcionar. E se o teto solar abrir sem você precisar usar uma chave de fenda, você já pode dar graças ao DIN. E com absoluta certeza, o carro vai vir com alguma luz de advertência acesa no painel. Se for Chevrolet, a da injeção já para começar. Normalmente vai vir no mínimo 3 luzes, inclusive a da injeção, se for GM. Se o carro dos anos 90 for um importado, vai parecer que o Natal chegou mais cedo, de tanta luz piscando no painel. Carro dos anos 90, hoje em dia, se for comprado por menos de 10 mil reais, só não vai vazar óleo se não tiver mais no motor. Se o pobre for um pouco mais corajoso e quiser realmente arrumar a jabiraca, ele vai pegar e vai levar lá para a oficina do Tião para tentar descobrir por que a única luz que não acende no painel é da iluminação. Aí, chegando na oficina, esse pobre vai descobrir que a tomada da injeção dele é do modelo antigo, feito antes de 1998, que ninguém mais tem o computador que lê, nem o scan que lê isso aí, porque o plug é mais velho que a posição de cagar. Aí paciência, né? Deixa a árvore de Natal no painel, fazer o quê? Você pode tentar enganar os mais novos, falar que é algum tipo de iluminação RGB, né? Também pode arrancar as lâmpadas, né? Se os olhos não veem, o coração não sente. Mas, dane-se as lâmpadas, vamos acelerar, que é pra isso que a gente comprou o carro. Acelerar na rua, claro, porque, pô, dinheiro pra track day, mas nem pensar, né? E, aliás, só nas ruas do bairro você vai acelerar. Por quê? O dinheiro só deu pra comprar o carro e pagar as prestações. Não deu dinheiro nem pra arrumar o documento. Então o pau velho tá todo atrasado, não pode sair do bairro pra não correr o risco de pegar uma blitz e ir pro pátio, né? Aí a gente chega no impasse de Tostines. Pra ter dinheiro pra andar na pista, tem que vender o carro. Mas precisa do carro pra andar na pista. Tá me dando dor de cabeça só de pensar, velho. Putz, grila. Mas tudo bem, não se preocupe. O cara não vai botar ninguém em risco quando ele tentar acelerar na rua. Porque ele não vai conseguir. E ele não vai conseguir acelerar na rua porque na primeira esticada de marcha, uma dessas coisas vai acontecer. O pneu vai arregaçar em algum buraco nas ruas lá da quebrada. O pneu vai estourar sozinho mesmo. Porque a borracha antiga ainda é o pneu dos anos 90 e a borracha tá mais ressecada que a cara da Marina Silva. Ou na primeira acelerada, vai dar uma falta de combustível enorme, porque a sonda lambda já morreu faz tempo e ninguém percebeu, já que as luzes do painel estão todas acesas. E isso vai causar um buraco no pistão maior do que o buraco de quem vai na farofa da GK. Também pode acontecer de na primeira acelerada o cara que virou a esquina dar de cara com uma blitz na quebrada. Num lugar que nunca aconteceu antes. Porque pobre é ferrado mesmo, não tem jeito. Ou claro, na hora que acelerar, pode quebrar uma peça que já estava ali fazendo barulho faz 5 anos. Tem jeito não, pobre é zicado mesmo, velho. Gostar de carro e ser pobre é a pior bosta que existe. Pobre que gosta de carro vive endividado, tem uma porrada de dor de cabeça, perde a mulher e a coisa que ele menos faz é andar com o carro. Mas fazer o que, né? Se tem uma coisa que pobre tem mais do que carro velho é teimosia. A gente sabe que se comprar aquela jabiraca vai dar bosta, mas a gente faz assim mesmo. Dava pra andar só de Uber ou condução? Dava. Dava pra comprar uma moto baratinha, em bom estado, pra andar? Dava. Dava pra usar o dinheiro que você tá gastando com carro velho pra alguma coisa mais útil, do tipo comprar fralda pro seu filho? Dava. Mas se tem uma coisa que o pobre acredita pra valer é que em fazer merda que se aduba a vida. Carnê de financiamento de pau velho dos anos 90, o resto de rico é vida. Até porque carro novo e em bom estado financiado a gente não vai comprar mesmo. O score tá super baixo por causa daquela dívida que a gente deixou pendurada na Casas Bahia, né? Ah, mas aquela cama box e a Smart TV de 45 polegadas valeram a pena. Eu tô encerrando o vídeo agora, mas você que tá assistindo aí, não seja pobre de espírito. Me vê um like aí, cara, pra eu poder comprar um câmbio com bola de siri, um tapete de chão de busão ou um volante de saveiro surf, porque é disso que pobre gosta. E agora que você já deu um like, eu vou encerrar. Se quiser se inscrever no canal, agradeço muito. Tô encerrando aqui na minha pobreza, vou lá mexer na jabiraca que tá caindo aos pedaços. Um grande abraço para todo mundo e fui! Aí a gente chega no... Qual que é? Não é segredo. A gente chega no... Ou, na hora que der a acelerada, a injeção vai dar... Ou na hora que der a acelerada, a injeção vai dar uma falta de combustível monstruosa, porque a sonda lambda já foi embora e tem um buraco na aceleração. Não. Ou na primeira acelerada, vai... Pobre que gosta de carro vive endividado. Eu tô aqui, vou encerrar. Aliás, se o cara pegar um Golf 4, virão todos os vidros e todas as travas se funcionar. Aliás, se o cara pegar um Golf 4, vai vir todos os vidros e todas...
night, I don't mourn. So if you wanna shoot for the